Boa tarde, pessoal. Sou Lúcia Paico Tabajara. Então, quando é para falar assim da história, eu vou fazer 63 anos aqui no Apodi. Apodi é uma cidade dentro de uma aldeia, né? E esse tempo todo a gente cresci ouvindo falar da história dos nossos bisavós. Eu vi dizer que era, né? Então ficou 190 anos aqui falando que a última tapuia, Paiacu, foi assassinada em 1825, né? E a gente ficou nessa na conversa. E sempre eu ouvindo a história da minha mãe, do meu pai, Tabajara, e uma guerra que houve. E por quê, né? E cresci nessa negócio na cabeça, essa história. E aquelas mulheradas da amiga da minha mãe, que era lavadeira de roupa, né? Aquela morena seca, carona feia, fechada. Sempre diferente, né? Casinha de taipas, mais da lagoa. Até para falar nisso, eu vou mandar pintar do jeito que era, que eu imagino que ficou séculos e séculos daquele jeito, a maneira de viver aqui em Apodi. E o que eu tenho para falar aqui é Apodi, muito antigo, mas de desenvolver, está com uns 40 anos, eu acho. E eu ainda cheguei a gente tomar banho pelado aqui na nossa Mãe Lagoa, né? Eu chamo Mãe Lagoa porque era daqui onde os pobres tiravam o sustento, né? A pesca, a lavadeira de roupa daquele povo que tinha algum dinheirinho, né? E hoje eu sei que isso não é aquele povo que veio de fora. E assim, nós temos aqui o que foi deixado pelo padre jesuíta Felipe Borel, alemão, na inauguração, ele se queixando, né? Na inauguração da aldeia, em 1700, Janduí de Açu, que eu vi a professora falando aí, né? Estapuia Janduí, pois eles eram bem ruinzinhos. Eles entraram aqui na aldeia e mataram 75 Ayacu, criança, adulto, né? E ancião, todo isso aí que o padre falou que foi terrível. E levaram ainda 80 para Sul. Né? Então, eles eram inimigo tradicional, como se chama, né? O Janduí de Açu com os Paiacu de Apodi. Uma hora estava junto, outra hora pau quebrava. E foi muito triste a história deles terem se aliado, né? Se juntaram a Manuel de Moraes Navarro, bandeirante paulista, né, que vocês sabem, e mataram no Jaguaribe lá na tábua do Genipapuaçu, né, 450 e 470, mais ou menos 450 índio Paiacu acreditou, né, neles e aceitou. Então foi bastante quando eu vi essa história, né? Eu fiquei muito doente, muito chocada, com muito ódio dentro de mim. Hoje eu estou um pouco aliviada, mas quando eu entrei mesmo de corpo e alma nessa história, eu fiquei muito doente, bastante queda de cabelo, revoltadíssima, né, com toda a história do nosso que fizeram com nós, que fizeram com nossos bisavós. E foi bastante doloroso para mim trazer essa história nossa, dizer que estamos aqui. As famílias Paiacus de Apodi nunca saiu, Apodi é um território tradicionalmente ocupado por nós. E há 11 anos, nosso museu aqui dentro da minha casa, o Centro Histórico, e essas famílias aqui, sempre contando a história dos avós e as peças de pedras líticas guardada, que o avô guardava, que era da bisavó e da tataravó, e fomos trazendo, né? E um documento de Duarte Coutinho, contando a história da Guerra dos Bárbaros. Os padres, eles não eram nem anjinho de candura, porque realmente ele pegava os índios e colocava para participar da guerra, né? E eu tenho aqui, que foi um conhecido meu, seu Trindade, do Instituto Histórico Geográfico aqui do Rio Grande do Norte. Ele colocou traduzido, né, que é a língua antiga, eu tenho 700 cópias de ficha, aceita a praça. Aí tem Duarte Coutinho, Índio Paiacu, de 1704, participando da guerra, né, chamada Guerra dos Bárbaros. Assenta a praça. E foi muito triste. Muito triste, e foi bastante. Eles vendiam criança no Rio de Janeiro, de Apodi, porque eu encontrei no Fada Martins Lopes, acho que alguns professores aí conhecem o trabalho dela. E muitas coisas, gente, muitas coisas aqui que ficou registrado aqui, que os padres deixaram. Não tem me desculpa aí, os bolsonaristas que deixaram registrado, eles deixaram. Né? E o que vale é a história verdadeira,
é contada por nós. Se nós estamos aqui, foi bem difícil para a gente fazer parte desse movimento indígena, porque sempre diziam que não tinha jeito, que nós morávamos numa cidade. E eu sempre ficava calada na minha ouvindo. Eu sei da história nossa aqui. Comecei fazendo um trabalho lá com os Tupi-Guarani, Gilberto, lá em Baruch, São Paulo. Conheci eles lá. E assim, a história do Nordeste, o Nordeste é povo tapuia. Eu recebo aqui no nosso museu, de tudo que é cidade aqui do Nordeste. Ficamos parados por causa da reforma, né, que ocupamos lá esse prédio, mas sempre alunos, jovens, contando a história. Minha bisavó disse que é tapuia. Foi pegar casca de cavalo e sempre, cada vez que eu recebo, toda semana, essa mesma história. Então, para o que dá para mim entender, o Nordeste é povo tapuia. Tem muitos que dizem assim, mas você não tem cara de índio. Gente, qual é o índio? Qual é a cara que acham? Que para ser de famílias, né, tem que ter a cara de outros povos, lá da Amazônia, lá de, né? Pelo amor de Deus, a ignorância é muito grande. Mas a gente entende que foi a história perdida no tempo e ficou só Nordeste esquecido, deixado de lado, essa história. A Sul, a Pudi, que era o pau quebrava, né? Não aceitava. A Pudi, o nosso povo, não se curvava aos portugueses, de jeito nenhum. E tem família holandesa aqui, porque quem escondeu o holandês são os paus tapuia. E a Pudi tem sim. Esse povo, ainda com a carinha bem diferente mesmo. Agora ele sim. Aquele povo alto, maricudo. Então, assim, o que eu tenho para falar é uma luta constante para a gente que é... O que é que eu quero dizer? Eu acho uma ignorância. Vou morrer dizendo que o teu é vergonha de participar de um evento, de qualquer coisa aí. A questão não é só pessoas que não sabem da história, que não estudou. A questão também dos doutores, alguns doutores, que não sabem, nunca botou o pé na estrada, endeusa Câmara Cascudo, porque Câmara Cascudo falou isso, aquilo, outro. Quem é alguém que pode bater no peito e dizer que a história verdadeira sou eu que conto? Eu acho que a história que a gente tem que acreditar é aquele pesquisa de campo, cara a cara, indo lá na casa, na conversa, ouvir e na casa das pessoas, ouvir o histórico familiar. Não é nem um riquinho que ficou lá sentado, nunca sentou no lombo de um cavalo e saiu na Chapada do Apudi, no Açu, Paraíba, todo esse Nordeste, ouvindo essas famílias para afirmar e dizer que o Rio Grande do Norte é um cemitério de índio. E ainda tem gente que acredita porque simplesmente são covardes, porque deixou um prédio, porque deixou alguma coisa aí que ficam endeusando. Eu digo para qualquer um, porque eu não devo para nenhum, que o importante para mim é que me deu a vida, o importante é Deus. O povo tem que acreditar no histórico familiar, né? Endeusar seu fulano porque teve isso, aquilo, outro. Quem vier conversar comigo, porque Câmara Cascudo falou que os irmãos Nogueira esqueceu há tempo, esqueceram, deixaram de lado que a chegada de não índio no Apudi foi em 1499. A semana retrasada, eu coloquei no Face e vou falar para vocês. Hoje, aqui, na minha casa, na rua onde eu nasci e me criei, lá no final, lá perto de um rio, que a gente não vê uma lagoa e um rio com os olhos da agora, é lógico que não, né? Então, esse bairro aqui no centro, vai até perto hoje, tem um fiozinho velho do rio. Se chama Cruz de Alma. Por que Cruz de Alma? Mais de 100 anos, Cruz de Alma e Cruz de Alma. Então, o mais velho, eu conversando, por que Cruz de Alma? Porque quando eles chegaram aqui, em 1499, pelo rio, que não era um fiozinho que é agora, nossos pais, os antepassados, estavam aqui. Mataram eles tudo, matou o padre, matou Deus, não, tudo. É só ver aí um vídeo que foi feito agora, né, que foi e lançaram, que fala da chegada em 1999, 1499. Mas ainda bem que pouparam. Não disse por quê, porque não tem o que estar contando. Né? Eles eram guerreiros, tem que entender isso. Nosso povo ia poder, era índio isolado. Então chegou, pá, não tinha boquinha. Né? Então foi essa data aí, chegaram que até hoje chama Cruz de Alma, porque foi lá onde eles entraram e lá onde nossos antepassados derrubou eles. Aí gravaram um vídeo também, ficou 190 anos, dizendo que a cidade ficou abandonada, que essa terra ficou abandonada.
Abandonada não, aqui ficou gente, aqui tinha gente, nosso povo, as famílias paiacus, vamos deixar de lado o apelido de índio e vamos deixar a burrice de lado, né? Eu sempre digo isso. Esse povo ficou aqui, não ficou abandonado. Então, pessoal, vem aqui, pede informação, falo o que eu sei do que eu ouvi dos mais antigos, e fica passando geração em geração, essa é a história. E quando vão lançar, quando vão fazer vídeo, não conta a coisa verdadeira. Aí, como, por exemplo, o Guto disse que ficou 150 anos abandonado. É só lá e olha lá, eu compartilhei esse vídeo. Não ficou abandonado. As famílias Paiacu estavam aqui. Aí chega os Nogueira em 1680, e os nossos antepassados aceitaram eles, sim. Só que começaram a criação de gado, e eles vendo cocô, xixi de gado dentro das margens da lagoa, de onde se bebia água, onde cozinhava, onde tomava banho. O que eles viram a porquice, e aí eles não aceitaram. E a invasão de terra, o desmatamento, eles não aceitaram. E começou. Botaram eles para correr 2 vezes. Essa é história nossa de Apodi, verdadeira. Chegam, são 3 irmãos, chega o Baltazar Nogueira, vai, para que hoje é o sítio que chama, lá no Apanha Peixe, lá uma lagoa, que é cheia de lagoa. Chega lá, encontra os paiacus, que se chama Porrões. Essa família existe até hoje, na Chapada. Eles não são autoafirmados, mas eles sabem da história deles. Eu tenho peças líticas encontradas lá, que eu fiz pesquisa de campo. Chegaram lá, o tal do Baltazar Nogueira, que tem aqui nos documentos que eles deixaram, formar sítio. E foi o primeiro documento de terra, foi dos irmãos Nogueira. Chegou lá e encontraram o nosso povo. Lá e eles derrubaram eles. Tem que derrubar mesmo. Eu me orgulho deles. Não deram moleza, não. Então, lá tem várias peças nossas aqui encontradas, lixa de pontas de flecha, pilão, né? Mãozinha de pilão, várias coisas. Cada viagem. Falou que eu vou lá e eu trago coisa. Então, é uma história ali na nossa cara. Mas acham bonito e ficaram dizendo que não existia mais, foi tudo dizimado, que era povo ruim, porque acham bonito contar a história de outro país, dos Apaches, né? Então, assim, enquanto no Nordeste tem uma história dos povos guerreiros que lutaram heroicamente, não foram se esconder, não. Então, quem é de outra etnia, lá da Amazônia, lá do Rio Parque, que se acha que são eles, são diferentes, são especiais, são melhores, eu falando, primeiro congresso de política indigenista em Brasília, teve aqui na mesa que eu estava, começou a desfazer de nós do Nordeste. E eu questionei para ela, deu um murro na mesa e disse, o que é que você sabe? Isso foi em 2015, se eu não me engano, era na época de Dilma, presidente. O que é que você sabe da história do Nordeste? Me fale alguma coisa, o que é que você sabe? Porque quem está aqui, quem fez a abertura aqui, quem canta, tora, quem dança, quem pula, quem grita, somos nós. Somos nós do Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí. Então, essa é a história de um povo guerreiro que tem que ser falada, a história verdadeira, não tem que estar endeusando pessoas que nunca veio na nossa porta falar com nossos avós, nunca veio fazer uma pesquisa de campo, está lá com um traseiro sentado numa cadeira e se acha que é dona da verdade na nossa comunidade, escuta a gente quando é para fazer um trabalho aí, coloca da maneira lá, não coloca o que a gente fala. É isso que eu não participo muito, não, porque eu já venho ao longo dos anos. Isso é desse jeito. O último vídeo que vem aqui pegar informação do nosso centro histórico e depois, quando chega lá, para publicar, acha que é o dono da verdade. Aí faz uma coisa dessa. Né? Então, é isso aí. A minha fala, a minha bronca que eu tenho é essa. De se acharem que é dono da verdade e não vem ouvir. Até hoje já podia ter um caminho antigo, onde dizia o nosso caminho era para o Ceará, o nosso antepassado, e até hoje tem aí na Chapada do Apodi esse caminho bem antigo. Quem quiser vir, ir lá olhar. E foi bastante sofrido. Depois, já em 1825, 1817, o nosso povo que estava lá em Porto Alegre e aqui não quiseram participar da guerra de 1817. Simplesmente eles se refugiaram para os Cariri cearenses. Como sempre, os políticos, quando voltaram, já tinham tomado as terras do Apodi Aldeia, e em Porto Alegre, tinham tomado também as terras lá, os vereadores tinham loteado. Também eles deixaram registrado um documento. Eles lotearam as palhoças dos meus antepassados. E aí Luísa Cantofa juntou. E em
dia 3 de novembro de 1825, eles entraram em Porto Alegre e eles brigaram lá. Foi a primeira derrota do nosso povo. Mataram 70 jovens no pé da Serra de Porto Alegre, de Viçosa, que hoje é uma cidade. No pé da Serra de Porto Alegre, mataram 70 jovens em Paiacu. Ficou 190 anos também essas covas perdidas. Eu encontrei a cova deles, várias covas com pedra, como a de Luísa Cantofa, que já foi depois, né, dessa data aí, que ela ficou escondida com a neta dela. E encontrei a cova. Como sempre, aquela conversa é taxada quando a gente vai levanta uma história. Ela é maluca, onde é que está vendo isso? Onde saiu essa história? Mas que era de uma família terrível, né? A casa do meu pai. Era de um povo muito ruim. Passava, apontava e dizia, né? Então, eu resolvi levar o professor Valdeci dos Santos Júnior, nosso arqueólogo que acompanha a gente desde 2013, e ele fez lá o trabalho dele, o estudo dele na Cova de Luísa e na Cova do Massacre dos Meninos, né? Os 70 rapazes, 70 meninos, né? Então, é isso aí. Coloquei uma cruz lá, né? Foi bastante. O dia que eu encontrei, foi bastante doído. Hoje, né, quando vem a visitação, aqui é lá ainda dói. Mas nesse assunto, assim, não gosto muito de entrar, não, que eu tinha, assim, me sentindo bem curada, né, dessa raiva dentro de mim, e não me emocionar mais, mas eu estou sentindo que está voltando, e eu estou evitando falar lá do museu, e tem a biografia dela lá, e o estudo, tudo na cova. As pessoas, eu peço para eles lerem lá com bastante atenção, para não ficarem fazendo muito essas perguntas, para não voltar, né? Essa emoção, Sim. essa dor que eu sinto. Então é isso aí, sobre a gente, o que aconteceu com o nosso antepassado. Eu sempre, né, pergunto, eu estou contando, porque esse silenciamento aqui é poder, que é povo, e foi isso aí. Depois da morte dela, né, ela foi a líder, eu acho que a Luísa Cantofa foi a primeira líder indígena no Brasil, pelo que eu tenho notícia, né, do Nordeste. E eu encontrei, em 2013, aqui nessa mesma rua minha, onde eu nasci e me criei, uma pessoa da família dos Nogueira, né? Ela já estava com 90 e poucos anos, muito lúcida. Ela me falou, Lúcia, meus antepassados foi muito ruim com os índios Paiacu. Eles batiam, eles matou uma chamada Potira, e na nossa bandeira tem Poti, né? Botaram mas assassinada foi uma mulher, Paiacu, de faca nas margens da lagoa. Eles eram muito ruins, meu avô contou. E o nome do marido de Luísa Cantofa era Jubi, porque no relato da história dela, em documento não fala o nome do marido dela, e ela me falou. E ela foi muito guerreira, Luísa Cantofa. Aí nas pesquisas em Porto Alegre, os mais velhos me contando, que os avós contaram que ela era uma mulher muito forte, valente, e tinha um costume de usar uma capa de couro, né? E foi aí, com essas informações, que a gente foi feito o retrato dela, né? Retrato falado de Luísa Cantofa. E a neta dela, que estava com ela, ninguém sabe, né? Mas creio que não encontraram o corpo dela, da criança, e uma criança com 7 anos, né, naquele tempo, ela sabia andar nos matos, né? Então deve ter ido para os Cariri cearense. É bastante sofrido. E ficou assim. A história, quando eu comecei a juntar o meu pessoal que eu conhecia, o histórico familiar, e eu me trouxe aqui para dentro da minha casa e conversava com eles, e não tinha que ficar calado. Se nossos avós eram paiacu, não poderíamos mais ficar quietos, não. Nós somos patrimônio cultural, importante, não é se o fulano pode ter um mundo de dinheiro. É a gente que eu cresci ouvindo aqui alguma pessoa que tem alguma coisa, sempre dizendo que era de família tradicional, era isso, aquilo, outro. Isso é que me deixava eu calada. E foi dessa maneira que eu fui conversando com o meu pessoal conhecido e levantando, né, a autoestima deles, que não tinha que tirar isso da cabeça. E nós não era de família ruim, nós era família guerreira, primeiros habitantes do Apodi, que tinha que valorizar e honrar os nossos avós. E foi dessa maneira, pessoal,
e a gente foi se juntando, e eu procurando e conversando. Aí eu disse: "Vamos fundar um centro histórico". Foi criado e fundado, e dentro eu já estava encontrando peças. Nossa, e aí foi essa luta. No começo muito difícil, né, como sempre. Não existe, né, uma vitória sem guerra. Tem que primeiro lutar muito para a gente chegar nos nossos objetivos. Então foi, criei aqui, fundei com o meu pessoal dentro da minha casa, 9 anos. A gente entramos num prédio que estava abandonado aí, em lugar de tráfico, muito pesado, mas nunca tive problema nenhum. Eles gostavam de ouvir a história, eu conversava, com muita dó da situação, mas não causaram nenhum problema até hoje, me criaram, a pena que foram para outro lugar. Mas quem era um cidadão de bem, que vinha na minha casa, via o museu, a importância da nossa história, a importância das nossas peças, de 3 a 10 mil anos, e nunca pegou na mão para segurar, não, a história é nossa. Então, eles não são melhor do que aquele pessoal que estavam ali, hipótese alguma, esses aí. Então, a gente entrou lá e começamos nessa luta, fiz uma retomada na Chapada, para aqueles que não têm terra para plantar. Nós temos famílias paiacus nas 4 regiões aqui do Apodi, na região da Pedra, da Areia, da Chapada e da Várzea. Então, quando é dia de reunião, a gente se reúne aqui. Nós temos nosso espaço para plantar, na Chapada. Então, é isso aí, um pouquinho da nossa história, né? Que não ficamos calados. E era um guerreiro. Os paiacus faziam parte, fez parte, lutou heroicamente. Essa guerra dos bárbaros são o mesmo sangue do pessoal do Genipapo Canindé, lá em Aquiraz. Quando eu decidi dar o grito, como se diz, eu coloquei uma barraca no centro da cidade. Primeiro eu fui procurar quem era o pessoal nosso também, onde estava o pessoal que foi separado, né? Não sabia nem que o nome era Genipapo Canindé, que tinham mudado. E foi aí onde comecei, cheguei até a Cacique Pequena, lá na Lagoa Encantada, na aldeia deles, e eles são Paiacu, Santa Apuia e Paiacu também. Só que na época, quando saíram voltando, né, os voltando para Pudi, os de Aquiraçu voltando, né, lá teve apoio. E Borges da Fonseca, eu adquiri esse documento, eu passei para eles. Foi me dado pelo Luiz Dutra, arqueólogo. Borges da Fonseca, e nós, do nosso antepassado aqui de Apodi, que foram voltando, passando fome e doença, não teve apoio. Aí ficou sendo empregado desses caras que tinha aqui em Apodi, né? Ficou sendo escravinho deles, lavando roupa, sendo empregado e na roça e tudo mais. E as terras aqui, era isso. Quem podia comprar arame e ir cercando, fazia. Quem não tinha até hoje. Foi o resultado. Né? E os mais velhos foram dizer, nós não tinha. E fulano fazia cerca até dentro da nossa porta, da cozinha. Então, essa é a história verdadeira. Essa foi o silêncio. Essa é um pouco da história nossa do Apodi, uma cidade dentro de uma aldeia. E essa família nunca deixamos de existir. Estamos aqui. E pelo silêncio e pela injustiça. Vou morrer dizendo. Fiz tudo isso. 20 anos que trabalhei fora, e saí atrás da história e pesquisando. Não me arrependo. Não faria isso de graça pelo Estado e município, que sempre, depois que viu tudo pronto, aí apareceu o pai do filho, de perna. Um é pai da perna, outro é pai do braço. Tentam, né? Mas eu estou blindada. Porque se não tomou água comigo quente, na minha água gelada, não toma, não. Então, gente, é assim um pouquinho da história. Nossa, não foi nada fácil, só para dizer, olha, estamos aqui, contra os fatos, não há argumento. Uma coisa tão simples, mas que admiram, não queremos admiração, é só respeito. Nós estamos aqui, somos um povo milenar. Eu coloquei, foi segunda-feira, na bate-papo de Lázaro Ramos, né? Então, eu coloquei para ele, faz um filme, conta a história do Nordeste, dos povos tapuia do Nordeste. Vocês ficam só falando, contando outras histórias, mas é uma grande. Foi muito sofrimento, mas de grandes heróis. Fala do rei Canidé, fala do cacique Itaú do Apudi, fala de Janduí, né, o chefe, o rei dos Tapuia, o maioral, fala da história do Jaguaribe. Né? Toda essa história aqui,
vai dar um grande filme, um belo filme, mas eles parece que o Nordeste fica assim esquecido pelos artistas, pela antropologia, tudo muita coisa que deixam de valorizar essa história, para valorizar a história, admirar a história de quem veio lá de fora. Ah, meus avós eram português. Ah, cara, me desculpa, mas eu estou cagando. Fui vizinho de português 20 anos, em Guarulhos. Sempre eles tirando uma com a cara do nordestino. Até hoje. Eles tiram cara, eles tiram onda mesmo. Só que eu sou amiga, eu divido um ovo, mas também não vim tirar uma com minha cara, não. Aí eu saí para visitar. A última vez ele estava vivo de viés. Pois, Maria, chegou a nordestino, eu falei, ó, português, vai se lascar. E na minha tribo, cara parda não entra, não. Então, assim, né, eu amo assim, é como se fosse, assim, eu sempre digo, sinto, sinto saudades de uma floresta que eu não vivi, os grandes guerreiros tapuia, que até hoje nunca vi, mas eu sinto no peito que tudo foi ontem aqui, bem. Essa história, para mim, é como eu sinto, é uma coisa de alma, é como se fosse ontem a dor, sabe? Não sei se é normal, só sei que eu sinto e defendo a história do meu povo, e honro, e honro. Enquanto eu viver, eu estou defendendo, eu estou honrando os meus avós. Meu avô Carlos, Manuel Carlos Fernandes, a história dele era um grande homem, muito forte, muito valente. E meu pai também, Tabajara, ele escondeu por causa da discriminação. E eu fiquei sabendo através de prima dele. Então é isso aí, pessoal. Já tem alguém me chamando lá nos fundos. Então, uma pergunta. Tem sim. Muito obrigado, professora, pelas palavras, né? Tão carregadas de emoção também, né? De fatos, enfim, dessa história que precisa ser contada, né? De todo esse sofrimento, né? Essa luta, essa resistência, enfim, né? Eu vou começar com a pergunta do professor Helder também, né? Ele disse o seguinte: Lúcia, muito bom lhe ouvir nessa tarde de hoje. Parabéns pelo seu trabalho no Apodi, no museu e na retomada da identidade indígena. E ele tem uma pergunta. Em Apodi hoje, como encontra-se o movimento de retomada da identidade indígena Paiacu? Está bem. Está muito bem, as pessoas estão acordando. Agora, no censo, deu, para quem dizia que não existia, né? Deu 739 a 40 no censo, né? Mas, assim, eu só reconheço quem está no centro histórico, quem é de luta, né? Quem, desde o começo, que está ali junto, trabalhando. Sabe, essas 700, tem muitos que nunca fez parte, né? Não procurou, então, no comecinho, não reconheço. Né? Sempre está procurando, esse negócio de faculdade, mas não, nós não reconhecemos. Não assinamos, entendeu? Porque se envergonhou, não lutou com a gente. Então, não acho correto. Porque um filho precisa entrar na faculdade e querer o reconhecimento, só porque está precisando. Então, por que não lutou junto? Mas está o município, né? O município, até agora, segunda-feira, nós vamos ter PA, né? Vai ser começado por Apodi. A gente vai, parceria. Estamos aqui na luta. É isso aí. Tá. Outra pergunta é de Jaqueline Vieira. Ela diz o seguinte: gostaria de saber da prof, se em suas análises existe uma afirmação identitária, cultural, indígena, enquanto povos sertanejos, se algum grupo se identifica dessa forma. Não. O que eles falam mesmo assim é que falam, olha, se minha mãe falou que eu sou do grupo Paim e Cozinho, mas assim, de um grupo sertanejo, que você diz assim, com o nome da etnia. Se um indígena se identifica como sertanejo, é mais nesse sentido a pergunta. Tá certo. Se existe uma identidade cultural do indígena, né, enquanto povo sertanejo. Sim. Sim, existe. Sim. E tornou-se vaqueiro, que é essa história nossa, do sertanejo, né, que começou, que virou ser criador de gado, e toda essa história que é hoje do sertanejo. Né? Vindo desse povo, né? E ela faz outra pergunta. A senhora acredita que existe uma preferência historiográfica por conteúdos voltados à escravidão, resistência e insurgências negras do que as das indígenas?
existe mais escrita historiográfica, mais de negros do que indígenas? Eles deixam de lado que os primeiros escravos são os povos indígenas. Sim, senhor. O sofrimento foi muito grande. O que eles faziam, né? O que eles faziam com os povos, só que eles não aceitavam. Por isso, a Guerra dos Bárbaros, né? Aí onde a revolta que houve, né? Porque não aceitava ser escravo deles. Né? Eles deixam sempre de lado como quem sofreu foi eles, os escravos foi eles. Não. Os primeiros foram os povos indígenas do Nordeste. Terrível. Terrível mesmo. Quero agradecer a todos, quero agradecer à professora, a Lúcia, pela tarde. Né? Foi um prazer, né? Foi ótimo. A minha história é essa aí, sim. Eu não fiz nenhuma faculdade, né? Eu podia o que eu queria, me gostava mesmo de fazer, era tomar banho de lagoa, de rio, andar nos matos, mas minha mãe era uma grande incentivadora para estudar. Mas eu não quis. Mas está aí. Contando hoje a história, senão eu estaria, sabe onde? No escritório, pensando no meu pagamento, no começo ou no final do mês. Não estava nem aí para essa história.